Meus amigos, vocês devem estar cientes a essa altura do campeonato que temos um trailer novo de Spider-Man Far From Home, Homem-Aranha Longe de Casa, e foi um trailer no mínimo surpreendente, cara, um trailer que mudou a visão de muitos acerca do filme, né, inclusive a minha visão, as minhas expectativas, de maneira extremamente positiva, porque agora, com o Ultimato, Vingadores Ultimato, já em cartaz, e agora com milhões que já assistiram ao filme, eles podem mostrar um pouco mais desse filme que é pós-Vingadores Ultimato, que também mudou muita coisa no universo cinematográfico da Marvel. E já que eles agora podem mostrar bastante da premissa deste filme, Homem-Aranha Longe de Casa pôde finalmente mostrar as suas garras. A gente já teve um primeiro trailer antes desse trailer aqui, mas esse trailer tinha saído antes do Vingadores Ultimato, e por isso muita coisa estava sendo escondida, e a minha visão sobre o primeiro trailer era que seria um filme contido e uma aventurinha isolada com o Homem-Aranha, exatamente como é o primeiro filme, né, que é numa escala bem menor, numa escala bem contida, uma escala bem pessoal ali na jornada do Peter Parker ali. Mas agora que saiu Vingadores e eles mostraram o que eles estão planejando aqui, o filme subiu de escala, velho. Não vai ser um filmezinho contido, vai ser um filme grandioso do Homem-Aranha, cara. Provavelmente o filme mais grandioso do Homem-Aranha já feito até hoje, cara. Porque, primeiro, grandes responsabilidades aí, né, aguardam o nosso querido Peter Parker. Aparentemente ele vai ser o único herói disponível para enfrentar uma ameaça muito grande, uma ameaça que ele não tem calibre para isso, e ele sabe que ele não tem calibre para isso. Vamos entender um pouco mais com a análise do frame a frame aqui, hein? O trailer começa com um aviso do próprio Tom Holland, né, avisando: se você não assistiu Vingadores Ultimato, não assista o trailer porque tem spoilers seríssimos. Mas se você assistiu, aproveite. Achei bacana o aviso no início do trailer aí, né? A atenção dos caras pra preservar a sua experiência e tudo mais. Achei muito interessante. E aí já começa com um spoilerzaço do Ultimato, né? A questão do Homem de Ferro ter morrido e tudo mais. E o Peter Parker sentindo o seu luto, né? Aparentemente esse filme não vai ser muito tempo depois da morte do Homem de Ferro, dos acontecimentos do Ultimato. E aí logo no início a gente tem uma conversa do Peter Parker com o Happy, cara, sobre o Tony Stark, né? Onde o Peter está num estado ali extremamente complicado, né? Ele parece que tava chorando e tudo mais. O cara tá enfrentando maus bocados aí por causa da falta do Tony Stark, cara. Lembrando que era o ídolo dele, o mentor dele, era um cara muito importante, né? E é muito legal as palavras do Happy aí, né? Que fala: ele não teria feito o que fez se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Então o Homem-Aranha é uma espécie de legado do Tony Stark, bem como a filha dele é uma espécie de legado, e outras pessoas também, a própria Pepper Potts, e esses personagens, sabe, que passaram pela vida do Tony e que ele marcou de certa forma, o que é muito interessante, cara, é muito interessante. O cara era tão foda que ele teve vários legados, né, vários legados, pra substituir a lacuna que ele deixou depois que ele morreu. Isso é muito foda, viu? Isso é muito foda. E aí a gente já tem logo de cara umas ceninhas dele combatendo o crime, né, com o mesmo traje que ele usa em Guerra Infinita e Ultimato, né, aquele traje do Aranha de Ferro maravilhoso. E aí é engraçado que tem uma ceninha dele conversando com os policiais, né, onde os policiais perguntam: você vai ser o próximo Homem de Ferro e tudo mais, e ele fala: eu não tenho tempo, eu estou ocupado fazendo o trabalho de vocês. É muito engraçado esse humor ácido do Peter, e não é muito comum, né, o Peter sempre teve um humor muito mais inocente e menos ácido como esse, cara. Então nesse trailer, diferente do outro, a gente consegue ver já um amadurecimento do personagem, sabe? A gente consegue ver que ele tá mais calejado e mais responsável. Não só mais responsável, mas provavelmente a gente vai ver aqui nesse filme um Homem-Aranha muito melhor em ser Homem-Aranha. Vocês lembram que no primeiro filme, uma das coisas mais legais do primeiro filme é que a gente tem um Homem-Aranha extremamente inexperiente, que faz coisa errada, que erra toda hora, que faz cagada
cagada que é muito criança ainda. E aqui a gente já vai ter um cara com mais responsabilidades ainda e mais responsável por conta disso, cara. E aí nessa questão ainda de ele estar fazendo o trabalho do Homem de Ferro e tudo mais, e de ter poucos heróis disponíveis na Terra, o cara tá sobrecarregado, né? O Homem-Aranha está sobrecarregado, ele sai pra uma espécie de férias, né? Onde ele viaja pra Europa. Daí o nome do título, né? Homem-Aranha longe de casa. Vai ser meio que uma tentativa do Peter de aliviar um pouco, né? Tirar essas férias pra aliviar um pouco a carga, pra recarregar as baterias, pra voltar com a corda toda pro trampo de amigão da vizinhança, sabe? Ele até recusa a ligação do Nick Fury lá no início, né? E o Happy fica putaço por ele ter recusado, né? É engraçado pra caramba. Ele falando, você não dá um perdido no Nick Fury, cara. Isso é errado, cara. E daí tem vários takezinhos dele vivendo as férias dele. Aquela coisa bem colegial mesmo que rolou no primeiro filme, com os mesmos personagens que rolaram no primeiro filme, né? A MJ, o Ned, o Flash. Então, o Ned leva um dardo no pescoço, do nada, e cai duro no chão. E o Nick Fury tá lá no cantinho da sala esperando o Peter Parker falando, né? É bem difícil entrar em contato contigo, hein, menino? Daí ele apresenta o mistério ao Peter Parker e explica o que tá acontecendo e por que ele precisa dos esforços do Peter Parker. Um mistério que aparentemente vai ter uma origem bem diferente, vai ser um personagem bem diferente do que ele é dos quadrinhos e tudo mais. Aqui ele é um aliado, pelo menos é o que parece no primeiro momento, né? Eles vão ir numa missão justamente pra ajudar esse cara. E aí o Nick Fury já explica, né, que ele é da Terra, só que não a nossa Terra, que ele é de uma realidade paralela, e que o estalar do dedo do Thanos deixou várias lacunas, né, abriu vários buracos, e eles vão ter que consertar essa porra, viu? E essa vai ser a premissa do filme, né, o Homem-Aranha e esse tal mistério tentando consertar essa bagunça que foi feita. É muito interessante isso, cara, é muito interessante isso, ver que após Vingadores Ultimato, a história continua, e eles estão falando de consequências, o que dá mais peso ainda pros eventos de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Acho ótimo eles trazerem esse tipo de trama, né, de consequência, de controle de danos, porque, mano, o rebuliço que o estalar de dedos causou no planeta foi gigantesco, cara. Os problemas são gigantes, e não só o sumiço da população, mas a volta dessa população depois de 5 anos, entende? Então esse vai ser um filme de consequências, sabe? Tomara que eles toquem nos assuntos sobre a população e esse tipo de coisa também, além da questão do multiverso. Porque, mano, imagine só, imagina o mundo real, né? Você tá no mundo real e aí metade da população some. E aí você tem só metade da população vivendo na Terra, né? Aí, os recursos que estão sendo produzidos para consumo são para metade da população. E daí, do nada, 5 anos depois, quando tudo já tá se encaminhando, quando o pessoal já tá levando suas vidas pra frente, volta a outra metade da população inteirinha pra um planeta que tá produzindo recursos só pra metade da população. Imagine só o colapso que não ia acontecer, né? Imagine os transtornos. Então eu gostaria que esse filme falasse um pouco sobre isso, né? Falasse pelo menos um pouquinho, pelo menos por cima, sobre o que aconteceu depois de tudo isso, né? Tocasse nesse assunto, mas o grande foco aqui vai ser o multiverso, hein? Vai ter um multiverso e eles vão estar trabalhando justamente com isso, né? Os caras mexeram com o tempo, isso é uma ótima consequência, veio uma hora muito oportuna e eu fico muito feliz de eles estarem tratando sobre isso, né? Não só por causa da questão da consequência, mas também porque é daí que vai vir os novos heróis, né? Os heróis que estavam sob tutela da Fox e agora estão de volta pra Marvel, né? Estão com a Disney. Então é daí que vai sair Quarteto Fantástico, provavelmente. É daí que vai sair os X-Men. E talvez nesse filme a gente já tenha alguma pista sobre esses caras já, velho. O negócio, os caras não estão brincando em serviço, cara. Os caras não estão brincando em serviço. E é claro que isso pode sair muito pela culatra, eles podem simplesmente banalizar tudo com essa questão de multiverso e tudo mais, que pode dar muito errado. E o universo inteiro Marvel perder o peso que ele tem, sabe? Perder o peso, o senso de consequências que ele tem, sabe? É perigosíssimo mexer com esse negócio de multiverso agora, mas os caras fizeram o Ultimato, cara. Os caras fizeram Vingadores Ultimato e eu estou extremamente confiante nessa direção aí, estou extremamente confiante no que eles estão tramando. Cara, é só vamos lá, né? Só vamos lá e vamos confiando. Estou confiando no melhor. Acho que vai ser muito interessante, sim, tudo isso aí. E que vai funcionar também. Mas voltando pro plot do filme em si, a jornada do Homem-Aranha nesse filme vai ser simplesmente o peso de ele estar carregando uma responsa maior
do que ele acha que consegue carregar. É ele se superando, né? Ele fazendo coisas grandes, finalmente, né? Ele sempre teve ali os trabalhos de amigo da vizinhança, ele sempre tentou se provar, e agora ele já se provou. Mas agora não tem mais quem cuide dessas ameaças por causa do fim do Homem de Ferro, por causa dos vários heróis que não estão disponíveis no momento. É engraçado que tem uma hora que ele fala, né? Não tem algum outro herói que possa fazer isso não? Algum mais capacitado? E aí ele dá os exemplos, né? O Thor. E aí a Maria fala, não tá na Terra. Capitã Marvel, indisponível. É muito engraçado. E isso deve que vai dar um cagaço no nosso querido Peter Parker, porque, mano, ele sozinho contra esses bichos gigantes, cara. Esses bichos elemental que aparecem ao longo do trailer aí, que provavelmente serão parte da ameaça. Mais de um monstro, aparentemente, e eles vão ter que derrotar esses bichos aí, né? Eles vão colocar em perigo os amigos do Peter, esse que é um dos grandes receios dele. Durante o processo ele vai se aproximar bastante desse personagem novo aí, né? O que eles chamam de Mistério. E aí a gente vai ter um desenvolvimento maior do Peter também, com a relação amorosa dele, né? Porque Homem-Aranha é sempre isso, né? É sempre ele lidando com problemas maiores do que ele e ao mesmo tempo se preocupando com a vida amorosa, os problemas mundanos, né? Isso é sempre uma dualidade que tem que ter nos filmes do Homem-Aranha, nas histórias do Homem-Aranha, e não vai ser diferente aqui, né? Inclusive tem uma ceninha em que parece que a MJ conseguiu descobrir que ele é o Homem-Aranha, né? Ela fala isso pra ele e ele fala, como assim? De onde você tirou isso? E ela fala, tá muito óbvio isso. Porque, né, convenhamos que é bem na cara que o Peter Parker que é o Homem-Aranha depois de tudo isso que aconteceu. Então, de maneira geral, esse filme vai ser sobre o Homem-Aranha lidando com questões muito grandes, lidando com problemas de Homem-Aranha adulto já, tentando ser o próximo Homem de Ferro, como ele mesmo diz, e subindo de nível, cara, subindo de nível, porque agora ele não vai ser mais o amigão da vizinha. Ele agora é um Vingador, ele agora é um dos principais ali do universo Marvel, um dos principais pilares. Então eu acho que nesse filme a gente vai ter o Peter Parker deixando de ser criança e se tornando, enfim, um homem de fato, sabe? A gente vai ter essa evolução do personagem e a escala do filme vai ser muito maior do que a gente viu no De Volta ao Lar. E isso é muito promissor, hein? Muito promissor. O filme estreia dia 4 de julho, já tá batendo na porta o negócio e eu já tô louco pra assistir, E você, o que você acha que vai ser esse filme, cara? Eu estou muito empolgado pra ele. Você também tá empolgado assim como eu pra ver o Homem-Aranha em ação contra uma ameaça gigantesca? Você tá pronto pra ver o multiverso em ação e provavelmente o que será a origem do que vem a seguir? As primeiras pistas de Quarteto Fantástico, de X-Men? Você tá pronto pra isso? Comente aqui embaixo, deixe o seu like no vídeo caso você tenha gostado do mesmo, para impulsionar ele pra internet, pro mundo afora. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui, para acompanhar as nossas coberturas aqui. Estamos cobrindo Game of Thrones, falamos sobre filmes, jogos e games e emitimos opiniões sobre isso tudo aí, né? Obrigado por ter assistido até aqui, pessoal, obrigado por toda a audiência, até mais e falou, menininho!